Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Queridos irmãos na fé que acompanham o programa Crescendo em Cristo, aqui pela Rádio Cristo para Todos, queremos dar sequência à nossa série de estudos sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios e hoje queremos estudar o capítulo 12. Convidamos você a ter em mãos a sua Bíblia para acompanhar a leitura. Iremos usar a versão da Nova Tradução na linguagem de hoje. Faremos a leitura de alguns versículos e, na sequência, iremos fazer alguns comentários a respeito do texto. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, nos diz assim: Embora não adiante nada, eu preciso me gabar de mim mesmo. Agora vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor me tem dado. Conheço um cristão que há 14 anos foi levado de repente até o mais alto céu. Não sei se isso de fato aconteceu ou se ele teve uma visão, somente Deus o sabe. Repito, sei que esse homem foi levado de repente ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão, somente Deus sabe. E ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Eu me gabarei desse homem, mas não me gabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. No entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura, porque estaria dizendo a verdade. Mas eu não me gabarei, pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que me viram fazer e me ouviram dizer. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo continua aqui no capítulo 12, fazendo uma defesa do seu ministério e da sua autoridade como apóstolo. Continua falando de si mesmo e continua, como ele mesmo diz, a se gabar, ou seja, exaltar aquilo que ele considera em si mesmo que mereça destaque. Mas interessante que ele não pretende exaltar as suas proezas, mas sim as suas fraquezas. E o apóstolo usa um certo tom de ironia para contrastar com os ditos superapóstolos que alguns coríntios muito prezavam. E ele sente como uma obrigação moral, mesmo que não fosse conveniente, mas era necessário para estabelecer um contraste ainda maior em comparação com esses tais superapóstolos, estes falsos apóstolos. E ele fala então a respeito das visões e revelações que ele teve, com a intenção de deixar claro que a fé cristã ela não é edificada, não é baseada em experiências místicas. O próprio apóstolo, ele já havia tido a visão de Cristo quando estava às portas de Damasco. Ali ele viu o próprio Cristo e recebeu informações, ensinamentos do próprio Cristo. E o apóstolo fala de si mesmo em terceira pessoa. Ele fala que conhece um cristão, ou seja, alguém em Cristo, não era alguém ligado ao judaísmo nem ao paganismo. E ele fala de uma data há 14 anos, ou seja, era um fato histórico, era um fato com data e era algo que havia ficado muito marcado na vida de Paulo. Não era algo inventado, por isso ele dá referência do tempo também. E ele diz que foi levado ao céu, ao mais alto céu. Os judeus na época costumavam a pensar no céu como uma série de 3 ou 7 céus. E o ponto mais alto era a morada de Deus, o paraíso. E o apóstolo diz que foi ali que Deus o levou. Ele não tem certeza absoluta se foi levado corporalmente para lá ou se aquilo foi apenas uma visão.
Mas isso no fim também nem era importante. O importante é que ali ele recebeu revelações indescritíveis, que palavras humanas não podem descrever. E se palavras humanas não conseguem descrever aquilo que ele viu e ouviu, então aquilo não era de fato algo que as pessoas precisassem realmente saber. E interessante perceber que isso aconteceu por ação total de Deus. Paulo não teve participação nem mérito nenhum para receber esse privilégio. E ele não descreve aquilo que ele viu e ouviu exatamente para evitar que alguém pudesse querer vê-lo como uma pessoa especial, um super-homem, nem para encorajar alguém a talvez adorá-lo. O importante, no fim das contas, não era a pessoa de Paulo, e sim a sua mensagem. O apóstolo, ele ainda era, apesar de tudo que ele tinha visto, ele era ainda um pecador vivendo sob a graça de Cristo. E aí, na sequência, o texto nos diz, a partir do versículo 7, mas para que eu não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bufetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento, mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais eu passo por causa de Cristo. Porque quando eu perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Tão maravilhado que o apóstolo Paulo ficou com aquilo que Deus lhe mostrou, que Deus achou apropriado dar a Paulo um sinal para lembrar a ele de que ele ainda não estava lá no paraíso. Ele ainda estava em um mundo cheio de sofrimentos e dores, e ele mesmo ainda era mortal. Ele ainda era um homem entre os homens, um pecador entre pecadores. O que exatamente era este espinho na carne, uma doença dolorosa, não se sabe exatamente o que era. Talvez fosse uma doença crônica, mas em todos os casos era algo que causava muita dor e sofrimento ao apóstolo. Tanto que ele diz que por 3 vezes ele pediu ao Senhor para que tirasse esse sofrimento. 3 vezes, nós podemos interpretar literalmente, foi 3 vezes, mas também pode ser uma forma de expressar uma séria e prolongada preocupação. Mas ele recebeu de Cristo como resposta um não, para mostrar que era Cristo quem estava operando através dele. É Cristo quem opera coisas grandiosas e ele o faz através de instrumentos frágeis e fracos. E as aflições que esses instrumentos enfrentavam e ainda hoje enfrentam não são por castigo ou penas por atos passados, mas são obras de Deus que visam o bem das pessoas, para mostrar o poder de Deus, para que este poder de Deus se torne mais perceptível exatamente nas fraquezas. Os sofrimentos que existem na vida das pessoas não são
para compensar ou pagar pecados. Para isso, Deus tem outros meios, outro preço, que é o sacrifício e a morte de Cristo na cruz. E quando as aflições e as fraquezas colocam Paulo em total dependência de Deus, então Paulo se torna um instrumento útil nas mãos de Deus. E novamente Paulo nos lembra de que os sofrimentos, as aflições pelas quais passamos, nos mostram exatamente a nossa própria fragilidade, a nossa fraqueza. Somente quando nós abrimos mão das nossas forças é que então Deus pode agir. Então, com a força de Cristo, o apóstolo Paulo podia e nós também podemos enfrentar as aflições e as dores da vida. Seguindo dos versículos 11 até o versículo 13, o apóstolo diz: estou agindo como um louco, mas foram vocês que me obrigaram a isso, porque vocês é que deviam falar bem de mim, pois, mesmo que eu não valha nada, não sou inferior, de modo nenhum, a esses tais superapóstolos de vocês. As coisas que provam que, de fato, sou apóstolo, foram feitas entre vocês com muita paciência. Foram sinais, maravilhas e milagres. Como é que vocês foram tratados pior do que as outras igrejas? A única diferença é que eu não exigi que vocês me ajudassem. Por favor, perdoem essa injustiça. Paulo continua fazendo a defesa do seu ministério, da sua autoridade como apóstolo. E de novo ele usa de ironia para mostrar como os coríntios haviam sido injustos com ele. Tudo o que Paulo fazia, tudo que ele já tinha feito, era por amor a eles. Todo o trabalho que Paulo tinha desenvolvido na cidade de Corinto tinha sido sem receber nada deles. Ele sequer tinha pedido a ajuda dos coríntios. E os próprios coríntios, eles eram uma prova de que Paulo era um apóstolo legítimo. E eles deveriam ter honrado o apóstolo e defendido o apóstolo diante dos críticos. Por si mesmo, Paulo, ele não era nada e nem tinha autoridade, mas em Cristo, como apóstolo, ele tinha muito em todos os sentidos. E ele segue a partir do versículo 14. Já estou preparado para fazer a minha terceira visita a vocês, e novamente, não vou exigir que vocês me ajudem, pois eu quero vocês e não o dinheiro de vocês. Afinal, são os pais que devem juntar dinheiro para os filhos e não os filhos para os pais. Vou ficar contente em gastar tudo o que tenho e até a mim mesmo para ajudá-los. Será que vocês me amarão menos só porque eu os amo tanto? Portanto, vocês vão concordar que eu não exigi nada de vocês. Porém, alguém poderá dizer que eu os enganei e tapeei com mentiras. Por acaso explorei vocês por meio de algum mensageiro que lhes mandei? Eu pedi a Tito que fosse visitá-los e mandei com ele outro irmão na fé. Por acaso Tito os explorou? Será que nós dois não temos agido do mesmo modo e com o mesmo espírito? Notem que o apóstolo fala em visitá-los de novo, fala dos seus planos para visitá-los pela terceira vez. A primeira vez que Paulo esteve em Corinto foi durante a sua segunda viagem missionária, quando ele então ficou ali durante 18 meses e fundou aquela congregação. A segunda visita foi a chamada visita triste, da qual ele fala no capítulo 2 aqui desta carta. E essa foi uma experiência muito marcante para o apóstolo,
tanto que ele resolveu adiar uma terceira visita. Mas deixa claro que o seu interesse é pelo bem dos coríntios e não pelos seus bens. Paulo se preocupa com as pessoas e com o espiritual delas. Ele os vê como filhos na fé. E por isso ele se vê no compromisso de prover o sustento espiritual deles. Mesmo que para conseguir dar este sustento, ele tenha que gastar todos os seus recursos materiais e a si mesmo. Ele fala da visita de Tito, quando Tito foi até a cidade de Corinto, foi para organizar aquela coleta para ajudar os irmãos da Galiléia que estavam passando por grandes dificuldades, e não para proveito próprio. Mas nesse contexto, havia quem estava acusando o apóstolo de ter recusado a ajuda dos coríntios, mas depois se aproveitado desta situação e desviado uma parte dessa coleta para benefício próprio. E isso deixa o apóstolo profundamente magoado. Concluindo o capítulo 12, a partir do versículo 19 até o 21, ele fala a respeito das preocupações que ele tinha também com a vida espiritual dos coríntios. Ele diz: talvez vocês pensem que estamos querendo nos defender diante de vocês, mas não é isso. Falamos como Cristo nos mandaria falar na presença de Deus, e tudo o que fazemos, queridos amigos, é para ajudar vocês. Tenho medo de que quando eu chegar aí, eu os encontre diferente do que eu gostaria que fossem, e que vocês me achem diferente do que gostariam que eu fosse. Tenho medo também de encontrar brigas e ciumeiras, ódio e egoísmo, insultos, falatório, orgulho e desordens. Receio ainda que na minha próxima visita o meu Deus me humilhe diante de vocês e que eu tenha de chorar por muitos de vocês que continuam a cometer os mesmos pecados que cometiam no passado e não se arrependeram da sua imoralidade sexual, nem das relações sexuais proibidas, nem das outras coisas indecentes que faziam. Paulo conclui aqui dizendo que não quer mais defender nem a si mesmo, nem aos companheiros de trabalho. A questão aqui não é pessoal. Tudo o que Paulo e os seus companheiros fizeram, tudo o que eles disseram e ensinaram, foi em fidelidade ao ministério, ao apostolado. Foi visando o bem espiritual deles. E a falta de arrependimento, a falta de mudança de vida dos coríntios era vista pelo apóstolo como uma falha pessoal dele, como um fracasso dele. E ele teme que quando ele chegar ali na sua próxima viagem, na sua próxima visita, ele teme encontrar alguém em estado de morte espiritual. A nossa fé, a fé cristã, ela existe no arrependimento e ela não pode coexistir com o pecado. Os coríntios, eles não deveriam ter ficado quietos quando alguns detratores começaram a difamar Paulo e os seus companheiros, inventando mentiras contra o apóstolo. O apóstolo, ele se entristece muito por causa disso, mas ele não sente raiva. Ele planeja visitar de novo a congregação, sim, e, apesar de tudo, ele continua pronto, aberto, de braços abertos, de coração aberto, para acolher, para receber todos os irmãos. Ao mesmo tempo, como o pai espiritual deles, ele diz que também está preparado para ser firme e duro, caso fosse necessário. Enfim, eles deveriam refletir sobre a sua própria postura, sobre a sua conduta, sobre a sua vida
como cristãos. Nós, como cristãos, também somos sempre chamados a refletir sobre a nossa vida. Somos chamados a refletir, pastores e membros, como nós estamos servindo a Deus em nossos chamados, seja como pastor ou seja como cristão. Refletir sobre os compromissos que nós assumimos diante do altar de Deus, quando nós fomos batizados, quando fomos confirmados, quando fomos instalados como pastores ou como integrantes da liderança da congregação. O compromisso que nós também assumimos quando nós ouvimos o chamado ao arrependimento e a confissão de pecados e dizemos que temos a intenção de corrigir e melhorar a nossa vida com o auxílio de Deus, Espírito Santo. E então nós recebemos o perdão de Deus quando recebemos a Santa Ceia. Nós somos chamados a viver uma vida de constante arrependimento e de serviço a Deus, honrando a Cristo e honrando aos servos de Cristo que levam e trazem a sua mensagem, a sua palavra para cada um de nós. Deus, queridos irmãos na fé, continua vindo a nós e Deus continua sempre com o seu coração, com os seus braços abertos para nos acolher, nos receber e nos abençoar com a sua graça, o seu perdão e salvação. Que a sua graça seja eficaz, seja proveitosa em nossa vida e nós possamos servir a Deus, honrando e glorificando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em toda a nossa vida. Pois bem, assim chegamos ao final deste nosso momento de estudo. Agradecemos a sua companhia e convidamos para continuar ligado aqui na Rádio Cristo para Todos, acompanhando o final desta série de estudos no capítulo 13 da segunda carta aos Coríntios e toda a programação da Rádio Cristo para Todos. Obrigado pela oportunidade e até uma próxima vez. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.